Em setembro de 73, eu venho de férias a Luanda. E estava na Mestre Oficiais em Luanda e apercebi-me que ia haver uma reunião dos capitães em Luanda, em que estava na altura a movimentar-se, enfim, a recusa dos decretos sobre o problema dos milicianos, etc, etc. Ia haver uma reunião num salão de um hotel e eu resolvi comparecer na reunião. Aquilo só tratava praticamente dos problemas de natureza corporativa. Informação que recebiam de Lisboa, procuravam debater que atitudes tomar, como é que deveriam eventualmente radicalizar a posição, qual deveria ser a posição de Angola naquele contexto, como é que eles deveriam divulgar a informação pelos capitães que estavam despertos pelo mato angolano e tal. Portanto, eram estes assuntos que estavam a ser tratados. Bom, a reunião acabou. Tinha ficado ali decidido fazer uma nova reunião, em que então já se ia assentar qual era a posição que devia ser tomada pelos oficiais em Angola, os capitães, nomeadamente uma proposta que estava em cima da mesa, que era a das assinaturas de pedidos de demissão de oficiais do Exército. Eu vou a essa nova reunião, já não fui o único major, já apareceram vários majores, que tinha sido, digamos que tinha despertado já os oficiais superiores para aquela movimentação, e nessa segunda reunião é aprovado os pedidos de demissão. E é aí que são assinados, e são umas dezenas, entre os quais a minha assinatura, são assinados os documentos a pedir a demissão. Estes documentos são depositados na mão de um camarada, que era o capitão Duarte de Almeida na altura, que era o capitão dos comandos, que estava a ser o homem de ligação entre a estrutura de Angola e a estrutura aqui em Lisboa. Nesta proposta de Angola, os militares subscreveram uma exposição coletiva, onde declaravam ter assinado um pedido de demissão de oficial do Exército. O documento seria entregue ao governo quando o número total fosse superior a 500. 30 dias após a data de entrega, os subscritores consideravam-se automaticamente desligados do serviço, a menos que fossem anuladas as implicações desprestigiantes determinadas pelos referidos decretos. Nos primeiros dias de outubro, vem aqui ao continente o capitão Duarte Almeida, com a incumbência de trazer ao pessoal de cá, dar conhecimento de uma decisão tomada pelos oficiais do MFA, do Movimento dos Capitães, em Luanda. Que decisão era essa? Era de fazerem o pedido de demissão do oficial do Exército. Eu julgo que esse aspecto nunca tinha sido considerado aqui. Nunca tinha sido considerado por nós. A 3 de outubro de 1973, em minha casa há uma reunião dos capitães envolvidos na conspiração e recebemos um camarada nosso que veio de Angola, o capitão Duarte de Almeida, trazia uma proposta comprometendo-nos a cada um de nós fazer um documento pedindo a sua demissão de oficial do Exército. Façam um abaixo-assinado, uma declaração de pedido de demissão, com um abaixo-assinado, pedido de demissão do oficial do Exército. Deixamos a data em branco, devidamente assinada, em papel selado, entregue à Comissão Coordenadora e depois a Comissão Coordenadora ficará com possibilidades de o utilizar se chegar à conclusão que o deve utilizar. Mas como, entretanto, havia discordâncias, havia outras propostas, algumas das quais, vistas à luz de hoje, eram um pouco até quase infantis, que era baixar os braços nos quartéis. Havia também quem propusesse já um movimento militar, isto é, um golpe militar, os mais afoitos, mas chegamos à conclusão que tínhamos que rapidamente tomar uma decisão, até porque o nosso camarada que tinha vindo de Angola também nos transmitiu a urgência de decisões e resolvemos então fazer uma reunião quadripartida em 4 casas de cada um dos nossos camaradas que se disponibilizaram para isso, casas que deveriam ter telefone para podermos contatar durante a reunião. E, portanto, isto é no dia 3, é marcada uma reunião para o dia 6 para ser discutido esse assunto
E nesse intervalo de tempo é pedido às unidades para levarem uma decisão. Nessa reunião estariam presentes representantes dos nossos camaradas dos quartéis que já estavam disponíveis para aderir à conspiração e que, portanto, tinham já uma ideia firmada também das opções que poderíamos tomar. Vem para Santarém o pedido e nós reunimos-nos e eles põem-nos 4 perguntas. Uma que é veiculada por Angola, é a primeira pergunta, pedido de demissão dos oficiais do Exército, e 2 que se conheciam da vida civil, que era uma greve e uma greve de braços caídos. E uma que já estava no subconsciente desde Évora, que era a necessidade de emprego de força. Portanto, tão curto, tão simplesmente como isto. Eu tenho aí os papéis, os apontamentos, em que em cada uma das casas até o código que eu dei, uns eram aos parceiros, outros eram aos da linha, outros eram não sei quê, portanto, os 4. Rui Rodrigues, Mendonça Frazão, Terra Ribeiro da Silva, Diniz de Almeida. Uma reunião quadripartida foi em casa do meu pai, porque a sala estava ligada à casa de jantar, era grande, e fizemos a quadripartida. Uma foi aí. O meu pai e a minha mãe foram nesse dia fora para um ateneu, um clube dali perto, para poderem ter testemunhas que não tinham estado lá. E o corajoso foi o meu pai. Uma das reuniões foi em minha casa, em Odivelas, onde eu morava na altura. Sei que por telefone íamos comunicando de umas casas para as outras e dámos conhecimento do andamento das decisões. E foi moroso, foi um processo moroso até chegar a uma decisão única. Lembro-me que houve a tal votação que era a quadripartida, lembro-me disso. Nenhuma das soluções me agradava. Braços caídos. Lá em minha casa foi muito difícil. Não se chegava a solução nenhuma. Até porque a escola não ia por nenhuma dessas soluções. Tenho consciência que era penoso para todos nós, que fomos voluntariamente para oficiais, que depois pedíssemos a demissão, sem mais nem menos. Voltávamos as costas, vinhamos embora, e depois, e a família? Como é que iam viver? Como é que íamos sobreviver? Vasco Lourenço foi quem organizou a reunião. Ele próprio fez a distribuição dos participantes pelas 4 casas. Teve o cuidado de evitar que os mais radicais ficassem juntos. Decidiu ficar na casa de Rui Rodrigues, uma vez que este e Marcos Júnior, que representavam uma das unidades com mais peso, a Escola Prática de Infantaria, apoiavam uma das formas de manifestação. Uma das unidades que defendia a manifestação era a EPI. Era a unidade que tinha mais oficiais no movimento. E nós funcionávamos democraticamente. Nas reuniões era assim. Vasco Lourenço, quantos é que representa? 6. Marcos Júnior, quantos representas? 42. Porque era a EPI. A argumentação que foi apresentada, greve de braços caídos e ausentado do quartel, quer dizer, não dava. E há unidades em que o próprio capitão é o único que está na unidade. Abandona a unidade. E depois face a determinados pessoas que trabalhavam connosco. Quer dizer, eu faço uma greve de braços caídos na presença dos sargentos que trabalham comigo e amanhã eles fazem uma greve e eu depois vou puni-los disciplinarmente. Como é que é isto? Bem, nós estávamos na discussão e eu começo a ver o caso mal parado. Porque a discussão estava claramente a inclinar-se para que se escolhesse a manifestação. E então faço aquilo que eu considero e assumo como a única golpada que eu fiz dentro do movimento dos capitães. Eu peço ao dono da casa, olha, eu preciso de fazer umas chamadas telefónicas. O telefone, como sempre, e quase em todas as casas, estava no hall de entrada, não estava na sala. E eu vou ao hall e telefono para os outros 3 sítios onde estava a haver reuniões. E digo aos 3 a mesma coisa. Epá, como é que é isso? Como é que estão aí? Epá, nós aqui estamos a discutir. Epá, vejam lá se decidem, porque nós aqui já tomámos uma decisão. Nós aqui já decidimos e optámos pelo pedido de demissão. Vejam lá se decidem. Pá. E o Diniz de Almeida, no livro que escreve
chama a atenção para isso. No sítio, que era a casa dele, estavam quase a decidir pela manifestação quando eu telefonei e dizem-me, aguenta só um bocadinho. E vai lá, com certeza, à sala, dá a informação que eu lhe dei e vem e diz, se vocês já decidiram o pedido de demissão, nós aqui também aceitamos o pedido de demissão. Eu, com isto, regresso à sala onde estavam os reunidos e digo, vamos lá ver se a gente se decide. Dos outros 3 sítios já me disseram que optaram pelo pedido de demissão, de maneira que vamos lá ver se temos juízo. Bem, e decidimos também pelo pedido de demissão. Sei que foi aprovado, como aliás nas outras casas também, após grande discussão, o mesmo tipo de decisão. A decisão acabou por ser comum nas 4 casas. Houve alguma resistência ao pedido de demissão, mas depois, como era espírito de todos nós, não íamos deixar morrer aquilo e acabar por uma discordância de tudo, deixar morrer e acabar ali um movimento, não é? Ou separar-nos uns para um lado e outros para o outro. O que acabou por prevalecer foi a ideia de cada um de nós fazermos um requerimento, como na altura se dizia, pedindo a demissão do oficial do Exército. Ora, isto era uma ameaça terrível para o regime, porque nós éramos a coluna vertebral do Exército. Os capitães comandavam as unidades táticas essenciais na guerra em 3 frentes, que eram as companhias. E, portanto, se nós conseguíssemos um número adequado de demissões, o regime tinha, de facto, que tomar uma atitude. Dos pedidos de demissão é uma questão importante dentro da evolução do movimento dos capitães. A ideia nasceu em Angola e rapidamente chegou a todos os outros núcleos do movimento dos capitães. Porque essa foi sempre uma questão fundamental do movimento dos capitães. É que tínhamos que ser muitos e cada vez mais, por forma a fazermos frente a qualquer atitude do governo. Tínhamos que dar a conhecer ao poder que havia muitas assinaturas de pedidos de demissão, porque senão isso não funcionava. Tinha um efeito de ameaça. E era uma época em que nós estávamos, talvez maioritariamente, à procura do tal prestígio das Forças Armadas. No fundo, nós demitíamos-nos de umas Forças Armadas que não tinham prestígio. E recolhemos mais de 700 pedidos de demissão individuais. E, de facto, nós criámos aquilo que eu considerei a bomba atómica. Se nós decidíssemos, a certa altura, utilizar estes pedidos de demissão, dava cabo do Exército. E como é que era possível ao governo, que estava em palpos de areia para conseguir capitães, estava a arranjar decretos para inventar capitães, para ir comandar companhias para Angola, para a Guiné, para Moçambique, para os teatros de operações, como é que o governo se desenvencilhava se de repente tivesse que punir gravemente 600 capitães que estavam ali a assinar o papel e a dizer que queriam exigir imediatamente a sua passagem à reserva, os decretos para se mantivessem. Eram tantos os requerimentos que entraram no Ministério do Exército que se pusessem sob o RDM, o Exército praticamente, não digo que desaparecesse, mas praticamente desaparecia porque perdia a maior parte dos oficiais válidos que naquela altura combatiam. Após a reunião em minha casa de 3 de outubro e da reunião de 6, que nós chamamos quadripartida, inesperadamente, a 12 de outubro, o Governo suspende a aplicação dos decretos. O Ministro do Exército manda suspender a aplicação dos decretos e nomeia uma comissão para estudar o assunto. E em outubro inicia-se o ano letivo na Academia Militar, que não se iniciou para o tal QEO que o decreto previa que iniciasse o tal primeiro semestre. Não se inicia semestre nenhum. O Vasco Lourenço dizia com alguma digamos, propriedade: agora como é que nós vamos arranjar lenha para manter a chama viva? Era a expressão dele. Como é que nós vamos agora arranjar lenha para manter a chama viva? Nós já conseguimos começar reuniões, conseguimos começar a contestação
dos decretos, mas afinal tiraram-nos o tapete. Se por um lado o recuo do governo representava uma primeira vitória do movimento, por outro podia ser um motivo de desmobilização. No primeiro comunicado, em 12 de outubro, ao transmitirem a notícia da suspensão dos decretos, os capitães apelam a que, de forma alguma, os seus camaradas parem a recolha dos pedidos de demissão. O apelo persiste nos comunicados subsequentes, nos quais se vai dando conta do número de pedidos entretanto angariados. Menos de um mês depois, em 1 de novembro, eles já ultrapassavam os 600. O movimento não para. Os decretos são suspensos, mas isso não, de facto, não evitou que nós continuássemos a falar pela consciência que tínhamos de que a guerra do ultramar não se resolvia pelas armas. Até porque a nossa grande questão era esta. Então, recordam-se do que aconteceu entre nós. Recordam-se do que aconteceu na Índia, até o último, e depois quando eram só 3.000 contra 40.000, ainda por cima foram abandonados nas prisões da Índia, etc., e quando chegaram cá foram castigados. Nós não estamos expostos a isso. Nós sabíamos que o Marcelo tinha dito exatamente o que o Salazar tinha dito ao Vassalo de Silva na Índia. E eu não estava disponível que me acontecesse o mesmo que aconteceu na Índia. Chegarem aí, serem projetados para ajuda em caminhonetas tapadas, serem demitidos, etc. Gente que não tinha qualquer tipo de possibilidades de fazer o que quer que fosse, que não fosse sacrificar os soldados. E um militar, um comandante, não tem o direito de sacrificar os soldados em vão. Não pode fazer isso. Em 1 de outubro de 73, regresso ao Salgueiro Maia. Devo referir que o Salgueiro Maia, as intervenções dele no movimento de capitães na Guiné foram também muito importantes para nós percebermos como é que era a guerra e a realidade do mato. Nós na guerra verificávamos que nós, naturalmente, iríamos ter os problemas da Argélia, da descolonização da Argélia e até no caso da Guiné, da Índia, em que o regime não mexe uma palha para criar condições. Portanto, tem na Índia 2.000 homens que vão fazer frente a cerca de 30.000, com aviação e com não sei o quê, portanto, e depois o regime manda-os morrer heroicamente, sem lhes dar um mínimo meio para fazerem alguma coisa de útil, portanto, um perfeito suicídio. Portanto, começamos a ter também essa visão, quer dizer, o caminho que as coisas levam, nós vamos ter, em caricatura, vamos ter uma nova Índia na Guiné, vamos ter uma nova Rodésia em Moçambique e, no mínimo, no sul de Angola, vamos ter um grande campo de concentração em Cabo Verde e vamos ter um cemitério enormíssimo em Portugal. Portanto, é uma missão imperiosa acabar com o regime, porque não há saída. Falo ao capitão de Cavalaria Maia para, em nome do pessoal da Companhia de Cavalaria 3420, desejar a todos os nossos familiares e amigos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. O regime tinha a preocupação de esconder a guerra. E escondia ao ponto de que, por exemplo, em combate aconteciam 11 mortos num dia, esses mortos arrastavam-se durante semanas e desses mortos só eram referidos, para já, os continentais. Os açorianos e os madeirenses só eram referidos na Madeira e nos Açores. Portanto, se o indivíduo tinha morrido, se era negro, portanto, esse então não tinha morrido. Porque, digo, mais dramático do que os mortos são os feridos, que ficam para uma vida inteira. E o seu sofrimento arrasta as famílias. Aqueles que conseguem fazer família, porque há gajos que ficam sem o sexo, não é? Como o Duarte Pamplona. Esses gajos sofrem e fazem sofrer. Na primeira saída tenho o meu batismo de fogo. Morre um homem, ainda por cima da minha terra, da freguesia de Arnoia de Setúrico de Pasto, e eu, para mim, digamos, a pressão total, quer dizer.
voo da metrópole, como se dizia, de Portugal, metem-me num avião em Luanda para o leste de Angola, desembarco, vou para o estacionamento onde estava a companhia, na primeira ocasião que saio, batismo de fogo, mortos, feridos, pandemónio. 22 anos de idade. Isto podia-se chamar choque e pavor. Provavelmente isto aconteceu com muitos camaradas meus da Academia Militar. Isso levou-me a uma reflexão imediata, que é fazer a pergunta: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estava a milhares de quilómetros de Portugal, no leste de Angola, a fazer? Para o soldado, o ir para a guerra era efetivamente uma situação traumatizante, era uma causa que não lhe dizia quase nada, e passavam a comissão contando os dias para a comissão acabar. Ora, quando a companhia já acabou a comissão, já entregou todo o material de guerra, já só tem as malas na mão para embarcar no outro dia, nesse dia recebo uma chamada telefónica a dizer que nós já não embarcamos e que vamos fazer uma operação por 8 dias. A operação por 8 dias é uma operação que acaba por ser por 6 meses, e porque uma companhia tinha bom comportamento em combate, tinha que ir em substituição das companhias novas, que cada vez estavam pior preparadas, porque cada vez havia menos profissionais para as enquadrar. Portanto, é nesta situação que começo a ver que a guerra efetivamente vai perder-se por incapacidade humana, em paralelo com a incapacidade material. É que quando me dão o armamento para eu ir à nova comissão, não há morteiros para distribuir, não há granadas de morteiro, portanto, só havia para dar G3 e munições para G3, quando o inimigo cada vez tinha melhor armamento e melhor equipamento. Acho que o Sr. General confiava nele, porque ele era um militar a 100%, de tal maneira confiava nele que quando a companhia já tinha entregue todo o material de guerra e estava para embarcar, ele foi chamado e o Sr. General Spínola, que lhe disse que ele tinha que reunir os homens e ir a Guidaja, que era na fronteira com o Senegal, porque todas as colunas que eram feitas para Guidaja eram atacadas e já tinham morrido alguns militares. E eu recordo-me, até porque quando o meu marido já estava no hospital, um dia fui lá e estava lá o Sr. General Spínola e a conversa era precisamente sobre este tema. Como é que ele dizia, como é que eu vou dizer aos meus homens que já estão à espera de embarcar para ir para casa, que têm que voltar a fazer uma operação? E pronto, mas fez. Quando nós temos conhecimento de que o General Spínola tem contactos com Senghor e tem contactos com Amílcar Cabral, que Amílcar Cabral se propõe fazer um cessar-fogo em que durante 10 anos nós comprometemos-nos a ensiná-los a serem independentes, portanto a criarem as suas estruturas para ao fim de 10 anos se discutir se eles são totalmente independentes ou se constituem uma federação e mais não sei o quê. Portanto, julgo que a saída ideal para a guerra, Marcelo Caetano responde que da Guiné se sai derrotado ou vitorioso, não há negociações. Pronto, estava ditada a política portuguesa, estava ditado o fim do centurião, do último centurião, na Guiné, em agosto de 73, Spínola regressa e é rendido pelo general Tenco Rodrigues. Defender os princípios fundamentais da ordem social e política estabelecida na Constituição, respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão. 3 dias depois da chegada de Tenco Rodrigues, no dia 24 de setembro de 73, o PAGC proclama a independência da Guiné-Bissau. A proclamação da independência é feita em território da Guiné-Bissau, em Medina do Boé, com observadores estrangeiros. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau.
E esse ato unilateral, porque é uma independência de facto que não de jure, é reconhecido imediatamente por 86 países, que eram mais do que aqueles com os quais Portugal mantinha relações diplomáticas. Apesar do apoio militar cubano, russo ou chinês, apesar do dinheiro que lhes é dado por suecos, noruegueses e dinamarqueses, apesar da simpatia atuante dos partidos comunistas, socialistas e até cristãos-democratas e da respectiva imprensa, os movimentos terroristas em África não conseguiram ainda coisa nenhuma senão inventar a mentira dos territórios libertados. Ao mesmo tempo que tenta minimizar a proclamação unilateral de independência da Guiné-Bissau, Marcelo Caetano atribui responsabilidades aos inúmeros países que apoiam os diversos movimentos de libertação das colónias portuguesas. É esta cegueira que leva o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício, a reagir violentamente num discurso na ONU no dia 3 de outubro. Approximately a year ago, the United Nations established a committee to study methods of combating terrorism. But certain parties promptly sought to use this opportunity in a political manner in order to enable them to combat more effectively acts of subversion directed against themselves. Em protesto, a maioria dos delegados abandona a sala. Aumenta o clima de isolamento em que Portugal vive na comunidade internacional. The committee was unable to achieve any progress at all. One of the major exceptions, which certain parties insist on attaching to the principle of non-application of armed force, concerns the so-called liberation movements. Verde si es sí, rojo si es no y amarillo si es abstención. Panamá. Sí. Paraguay. Abstención. Peru. Sí. Philippines. Yes. Holland. Yes. Portugal. No. Malaysia. Yes. No início de novembro, a declaração de independência da Guiné é saudada por mais de 2/3 dos Estados representados na Assembleia Geral da ONU. A proclamação da independência da Guiné-Bissau, em 24 de setembro de 1973, não podia vir em pior momento para o governo de Marcelo Caetano. 4 dias depois começava o período de campanha eleitoral para as eleições legislativas. À semelhança do que fizera no Congresso de Aveiro, o regime reprime todas as manifestações públicas da oposição e persegue os manifestantes, entre eles alguns militares. Eu recordo-me que participei num comício na Almirante Reis do MDP-CD e o orador que me antecedeu falou da guerra colonial e houve logo um fulano da polícia que estava presente e que disse: a sessão está interrompida. Foi-me dada a palavra, eu falei, mas quando o meu discurso acabou, entrou a polícia e a sessão foi mesmo interrompida porque era proibido discutir a guerra colonial. Havia uma sessão de propaganda eleitoral na Sociedade de Belas Artes. Eu, com o meu cunhado, fomos a Lisboa e estacionei ali na zona da Rosa Araújo, se bem me lembro. E de repente vi a polícia a varrer aquela gente toda em direção à Avenida da Liberdade. Bom, passou um bocado, aquilo já estava tudo calmo. Eu vim por ali para baixo com o meu cunhado e vêm 2 desvairados da Rua Castilho, um deles pronto para me agredir. Mas eu disse quem era e ele não me agrediu. Mas o meu cunhado, que estava distraído, o segundo PSP deu-lhe uma cacetada. Entretanto, eu identifiquei mais uma vez e disse quem eram, etc. E quis falar com o comandante da força. Apareceu-me então o celebérrimo Maltês Soares.
que é um tipo que nos envergonha, e eu expus-lhe a situação, e ele disse que não tinha tempo para irmos a fazer participações, não sei, a gente participou. Eles foram extremamente agressivos, um deles, quer lá eu saber que são capitães, traidores e não sei o que tal. Eu penso que aquela gente da Força de Intervenção do Maltês Soares já estava treinada pelo Maltês Soares para, relativamente aos capitães, nós éramos todos um conjunto de traidores. Bom, pronto, o auto arrastou-se, como é evidente, não deu em nada. Fiz nova participação ao Ministério do Exército, que também se fechou em copas e não aconteceu nada a ninguém. Aquilo aconteceu comigo e com o meu cunhado, mas tinha já acontecido com oficiais de marinha. Eles invadem a casa de um camarada meu, que era o Miguel Judas. A polícia às 7 da manhã entra por ali dentro, ele identifica-se como oficial da Armada, a PIDE ameaça, faz o costume, não é? Que costumava fazer. Quando o PIDE entrou na casa dos Judas, à procura de um seu irmão, que era estudante da UEC, mas de qualquer maneira violou a casa de um oficial de marinha, nós sempre temos que protestar, isto não pode ser. E não foi só esse caso. Houve o próprio Ferraz Nunes tinha sido detido durante uma manifestação, a polícia tinha agredido 2 marinheiros no Caixodré. Realmente, quer um oficial miliciano, quer um oficial da Escola Naval, aspirante, quer marinheiros, tinham sido agredidos e batidos pela polícia no exterior. E é por isso que nós fomos ao Ministro indignados com essa situação, não é? E então fizemos um abaixo-assinado com 300 e poucas assinaturas, que é muito de oficiais de marinha, não é? Portanto, naquela altura devia haver 1000 e poucos oficiais de marinha. Fizemos uma lista dizendo que o prestígio das Forças Armadas, estamos a ser alvos de não sei o quê. Pronto, explicávamos a situação. Fizemos um abaixo-assinado e entregámos ao Ministro em papel selado, uma exposição e depois com assinaturas no papel selado. Eram umas 12 ou 13 páginas. E fomos entregar isso ao Ministro. Foi uma delegação que foi, mais antiga era o Martins Guerreiro, e eu e mais uns 2 oficiais. Nós estivemos lá 1 hora e tal com ele. Ele deu-nos primeiro um raspanete, dizendo que isto, coisas abaixo-assinados não são permitidos e que não sei o quê, que vocês sabem e tal. Mas depois ele começa-nos a fazer perguntas, não de caráter policial, mas tentar perceber o que é que se passava na cabeça dos mais novos. Ele leu o texto da exposição e disse-nos uma coisa curiosíssima. Ele disse: se eu não fosse ministro, provavelmente também assinava este documento. E na parte final, ele faz uma coisa interessantíssima. Ele diz: sim, senhor, eu tenho aqui as vossas preocupações, mas... E depois toca na campainha, manda vir uma ordenança e diz: traz-me um subscrito daqueles grandes. E escreve cá fora: pertence ao almirante Manuel Pereira Crespo, ficando fiel depositário o primeiro-tenente Martins Guerreiro. E depois guardou aquilo num envelope, selou e entregou-me. E diz: se acontecer alguma coisa a alguém destes que assinou o documento, não é por ter assinado o documento. O senhor fica com isto. E eu ainda tenho esse documento. É um ato que tem um simbolismo para o ministro que tinha sido nomeado por Salazar. Esta atitude do ministro parece corroborar o que escreve o historiador Mário Matos e Lemos num ensaio sobre o 25 de Abril. Nele afirma que o almirante Pereira Crespo terá sido o único dos ministros que não concordou com a publicação dos famosos decretos. O período eleitoral, por sua vez, vai mostrar-se fértil em agitação política e de contestação à guerra do ultramar, e aproximará capitães e grupos da oposição. Eu tinha sido contemplado com o Prémio Governador da Guiné, depois das ações que o Batalhão de Comandos tinha desenvolvido em Guidage, e o Prémio Governador da Guiné era uma viagem oferecida pela TAP à metrópole. Eu aproveitei essa viagem, esse prémio, em outubro de 1973, para vir a Lisboa. Fui à Academia Militar falar com outros oficiais que lá estavam. Estava o dos Santos, o hotel, e portanto falei com eles. E digamos que estávamos então em contato uns com os outros. E da parte dos cedidos, a Manuel Barroso tinha ligações a um movimento muito alargado da oposição. As informações mais diretas da conspiração dos militares, assim, do que eu me lembro,
e se puxar pela cabeça acabo de me lembrar mais coisas, vinham muito através dos contactos da República e do Raul Rego. Tive uma reunião na República com o Raul Rego, que me disse: onde o senhor está sentado, esteve ontem aí sentado o Sr. General Spínola. Curiosamente, era um sofá que tinha as pernas partidas e estava desequilibrado. Eu disse: espero que ele não se tenha desequilibrado tanto quanto eu. E, por fim, tive uma reunião na Seara Nova com o Mário Sotomayor Cardia e com o António Reis. Entre várias conversas que tivemos, eu levei, através deles, uma coleção de livros com o título Por uma Democracia Anticapitalista, edições da Seara Nova, e o Mário Sotomayor Cardia era o autor. Havia alguns militares que tentavam e de certa maneira conseguiam ter contactos com personalidades, pessoas da vida política e da vida social que estivessem aparentemente contra o regime, mas não fossem de extrema-esquerda. O Rogério Martins, por exemplo, acho que o Magalhães Mota também foi, o João Pedro Moraes Cardoso, que era um médico muito ilustre, que já morreu, infelizmente, com outras pessoas em que, enfim, nós só discutíamos política e planos e objetivos, mas também tínhamos alguma informação, embora escassa, sobre aquilo que poderia vir a acontecer. As eleições, como sempre, eram falseadas com o apoio das câmaras, da PIDE e da Legião Portuguesa. Indivíduos munidos de certidões de cidadãos falecidos ou emigrados votavam mais do que uma vez em várias assembleias. Assim talvez melhor se compreenda esta confiança de Marcelo Caetano ao decretar sanções políticas uma semana antes do ato eleitoral. 2 exemplos. A quem manifestasse publicamente o propósito de não concorrer ao ato eleitoral a que se apresentara, e àqueles que aconselhassem os eleitores a absterem-se de votar. Não é lícito anunciar que se vai aproveitar a campanha sem a intenção de disputar seriamente as eleições. E foi para chamar a atenção para este ponto que há dias saiu o decreto-lei que combina sanções para aqueles que façam a campanha eleitoral e depois se recusem a apresentar-se ao sufrágio. As urnas não havia garantia nenhuma, pelo contrário, de que os votos seriam rigorosamente contados, e a desistência não era uma desistência de combate, era uma recusa de ser confrontado com resultados eleitorais forjados. E, portanto, havia a convicção de que, digamos, havia um combate a prosseguir. Se as eleições em si não interessam, para que é que a oposição apresenta candidatos? Apenas para aproveitar, dizem eles, as facilidades da campanha eleitoral. Para, durante a campanha, criar um clima de agitação, de reivindicação, de luta, um clima pré-revolucionário, se não revolucionário, em que se destaca o propósito de preconizar o que chamam o fim da guerra colonial, ou seja, o abandono imediato do ultramar. E a sua entrega, naturalmente, aos movimentos terroristas. Eu não me esqueço do mal-estar que me causava todas as conversas em família do professor Marcelo Caetano. A população tinha a noção de que no dia seguinte à conversa em família havia um salto na inflação. Os preços subiam todos no dia seguinte à conversa em família. Portanto, era não só o conteúdo da conversa em família, as próprias expressões do professor Marcelo Caetano, mas também a inflação. Sem oposição, a ANP, o único partido autorizado, elege a totalidade dos deputados. Entre eles, já não se encontra a chamada ala liberal. Eu, aliás, não fui convidado às eleições de 63. Não fui convidado, mas nem passava pela cabeça de ninguém que fosse. Tá? E se fosse, não aceitava.
A ala liberal, digamos, rapidamente se convenceu, em 70, 71, 72, que o regime, afinal, não ia acabar a polícia política, não ia acabar a censura, não ia acabar a guerra colonial e, portanto, a ala liberal foi se afastando do regime e isso teve também um contributo importante para o final do regime. O governo aproveita as eleições legislativas de outubro e põe um par de patins no Ministro da Defesa e põe um par de patins no Subsecretário de Estado do Exército. Precisamente os autores do decreto. Isto quer dizer muito. Qual é a importância que esse facto tem no movimento dos capitães? É que o governo e as autoridades militares resolvem nomear um membro do governo, para o governo, um subsecretário de Estado do Exército, que é um coronel, Viana de Lemos, dos serviços cartográficos do Exército, que era o mesmo serviço onde estava colocado e prestava serviço o Máris Fernandes, que pertencia à Comissão Coordenadora Provisória que tinha saído de Alcáçovas. O Máris Fernandes ganha força com a nomeação do Viana de Lemos, que tinha sido comandante dele. E tinha uns laços de amizade muito grande e tinha uma capacidade, um corredor de poder chegar até ele. Nomeando o Viana de Lemos, tendo uma relação privilegiada com um dos elementos principais da Comissão Coordenadora, consegue que o Máris Fernandes apareça na primeira reunião que fazemos a seguir a dizer: temos que dar um cheque em branco para o Governo, porque ele agora vai resolver o problema. O problema era o decreto, lutámos contra o decreto, ganhámos o decreto e a partir daí, naturalmente, que os elementos mais politizados, e alguns havia, como se veio a verificar depois, esses começaram a pensar em outras soluções já de natureza política e que levaram a que a comunicação social, sobretudo, tenha repetido à exaustão que os militares fizeram o 25 de Abril para acabar com a guerra. O que dá a noção, nós queríamos desistir. E isso não é verdade. A nossa convicção era de que a ditadura não tinha solução política para a guerra e nós já estávamos na guerra há 13 anos a dar aos políticos a oportunidade de resolverem a questão. Portanto, nunca foi, nem nunca esteve em causa a recusa dos oficiais conspiradores em irem combater, nunca esteve em causa, mas nunca esquecemos, nem esqueceríamos, que a guerra tinha que ter uma solução política e que essa solução política passava pelo derrubo da ditadura. Houve uma reunião em minha casa, éramos 12. Dos 12, 10 eram a favor de uma carta, creio que ao Secretário de Estado do Exército, a propor uma solução pacífica, isto é, os capitães voltavam a manter a disciplina e as suas funções, tais comandantes, mas esperavam que, em retributo, fossem resolvidos alguns problemas que há muito afetavam, de facto, os militares. Apenas 2 votaram contra, o capitão Vasco Lourenço e o capitão Diniz de Almeida. Opus-me imediatamente e disse: não há cheques em branco para ninguém. Quero lá saber agora que o Governo vai resolver os problemas dos decretos, nós temos que continuar. O Diniz de Almeida, com o seu feitio belicoso, começa a confrontar o Máris Fernandes. O Máris Fernandes começa a dizer que ele não pertence à Comissão Coordenadora e, portanto, não tem voz ativa. Eu tenho que dizer, tem voz ativa como os outros. Aqui não é uma questão de pertencer à Comissão Coordenadora ou não. Ele tem participado e tem toda a legitimidade para participar e para dar a sua opinião. O problema com o Máris Fernandes, em casa dele, foi que ele queria uma espécie de um cheque em branco. Queria a questão da antiguidade. Ele é que era o capitão mais antigo e ele queria liderar e decidir. E nós já sabíamos onde é que ele queria ficar. É claro que nós não queríamos e eu percebi-me disso facilmente. Já, aliás, não só eu. E portanto, claro, estávamos ali belicosos um com o outro. Houve uma discussão grande, demorou até às 4 da manhã, porque os argumentos, portanto, dos 2 contrários, é que era preciso continuar a contestação. Isto foi uma afirmação do Diniz de Almeida, à qual eu respondi que nós não éramos estudantes universitários, éramos oficiais do Exército, tínhamos responsabilidades, portanto não podíamos fazer contestação por contestação. O Otelo apoia o Máris Fernandes, uma coisa, enfim,
que depois, mais tarde, o Otelo derivou rapidamente para dizer que foi uma asneira ter apoiado o Maris Fernandes. Eu não concordava com o Maris Fernandes, mas não podia, achava extremamente prematuro começar a avançar sem conhecer o que é que pensavam os camaradas, ou se havia uma maioria que pensava como eu e o Vasco Lourenço. Portanto, aí as minhas cautelas, que o Vasco Lourenço admitiu que fosse a minha simpatia com ideias de Maris Fernandes, que não eram. Longe disso, era a cautela de quem chega da Guiné, se confronta com um movimento no qual quero estar metido e que desconheço quem são os camaradas. Dos 12 presentes, 10 votaram a favor desta solução. Se analisássemos isso sob o ponto de vista democrático, o assunto estaria resolvido. O Maris Fernandes teve sempre uma posição legalista relativamente ao movimento. Ele não pode invocar qualquer tipo de votação, porque era o que mais faltava, é que 8 sujeitos, 8 patuscos à volta de uma mesa, resolvessem o destino a dar ao movimento que já vinha de trás e que tinha já umas largas centenas arrastadas com ele. Não é? Ele o que quis foi naturalmente acabar com aquilo, dar um voto de confiança ao governo. Esqueceu-se foi de uma coisa, é que há coisas que não são compráveis. Mas, verdade se diga que a carta não chegou a ser entregue porque uma solução destas tinha que ser unânime. Ou então tinha que ser discutida no âmbito mais alargado. E, portanto, lá resolvemos o assunto sem chegar a vias de facto, mas saímos dali absolutamente divididos. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Não volta do outro lado do mar.